Olá, turma! Tudo certo? Bom, hoje vamos fazer uma revisão sobre o tema mobilidade da população. Lembrando, né, já falamos muito sobre a questão do tema de população, que falamos lá sobre o crescimento demográfico, a pirâmide etária, né, as demográficas. Falamos dos problemas, né, do crescimento da população, da onde a gente tem maior concentração no mundo, né? Depois partimos para o deslocamento, né, dessas pessoas pelo espaço. E aí a gente entrou nessa aula aqui que é a mobilidade da população, ou seja, os movimentos migratórios, tá? Então, a aula de hoje, na verdade, é aquela clássica aula de exercícios, né, onde a gente resgata as ideias, né, as principais ideias, o principal conteúdo que foi mostrado nas aulas teóricas, perfeito? Então, vamos comigo aqui, vamos começar a nossa primeira questão, beleza? Todo mundo acompanhando? Vamos lá. Se não me engano, acho que essa questão é uma questão da SpaceX, tá? Diz o seguinte, ó, bem a carinha dela, inclusive. Ó, o deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades, etc., é um fenômeno antigo, amplo e complexo, pois envolve as mais variadas classes sociais, culturas e religiões. Sobre os fluxos migratórios contemporâneos, pessoal, contemporâneos, considere as seguintes afirmações. Ele não está falando das migrações históricas. Lembra lá da nossa aula? Pois é, volta lá na nossa aula. Vou refrescar você aqui a sua memória. Eu mostrei um mapa igualzinho a esse aqui das migrações históricas. E lá na questão, o que ele pede? As migrações contemporâneas, que é o quê? Esse segundo mapa que eu mostrei para vocês. Não lembra? Volta lá na aula para você resgatar esse conteúdo, beleza? Então, qual é a grande diferença das migrações históricas para as migrações contemporâneas? Pois bem, nas migrações contemporâneas, lembra lá, mais uma vez, toda aula eu sempre falo isso. Quando a gente está falando de questões contemporâneas na geografia, a gente está pensando num contexto mais atual, mais recente. Pensa sempre, né, na pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, globalização, Terceira Revolução Industrial. Tudo isso aí que você já conhece, né, essa mudança no paradigma do espaço, né, com a nova DIT, né, a nova Divisão Internacional do Trabalho. Isso modelou muita coisa no espaço, inclusive também na forma como as pessoas se deslocam nele, tá? Então, nas migrações históricas, você tinha as migrações a longas distâncias, né? Fluxos mais intensos, né? Com uma longa distância, enfim, e geograficamente falando. Nas migrações contemporâneas, você vai ter uma maior intensidade dos fluxos, porque você tem uma facilidade, né, com os meios de transporte, com as novas técnicas para poder você se deslocar por esse espaço, mas as distâncias dessa migração, elas passam a ser um pouco mais curtas. As pessoas, elas não buscam novos continentes, né? Lógico que vai existir, se você olhar esse mapa você tá vendo, né? Mas a maior parte, na verdade, ela está mais associada a áreas mais próximas e nós temos setinhas mais curtas nesse deslocamento, diferente do que tinha nas migrações históricas, né? Que era basicamente os europeus saindo em direção à busca de novas áreas no mundo, tá? E também no caso que a gente viu que chamava mais atenção era a questão, né, do continente africano gerando uma emissão muito grande de pessoas por conta do processo de escravidão, tá? Então, beleza. Vamos voltar lá para a questão, pra gente ver o que ele exatamente quer. Voltou, travou. Ih, travou, pera. Voltou. Vamos lá. Bom, sobre os fluxos migratórios contemporâneos, considere as afirmações. Em termos quantitativos, a maior parte dos deslocamentos humanos se refere à saída de imigrantes dos países pobres e emergentes em direção aos desenvolvidos. Não necessariamente, tá? Em termos quantitativos, o que a gente reparou no nosso mapa? Que nós temos um maior deslocamento de todo mundo, né? Não necessariamente só de países emergentes, de países pobres e emergentes indo em direção aos desenvolvidos. A gente sabe que também tem um grande fluxo de pessoas saindo dos países desenvolvidos, indo trabalhar nas multinacionais, né? A questão do fogo dos cérebros que a gente viu, então não é algo exclusivo disso, tá? E lembrando que também a gente tem muitos deslocamentos acontecendo.
2. Na última década, a América Latina e o Caribe contribuíram com a maior contingente de imigrantes. Eu acho que eu coloquei peraí. Coloquei um Fzinho de falso. Tá. América Latina e Caribe contribuíram com o maior contingente de imigrantes? Não. A África e o Oriente Médio contribuem mais. A Ásia também. Show. 3. Falso? Cadê? Falso. Países do Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, recebem muitos migrantes oriundos do sul da Ásia. Sim, é uma migração um pouco mais qualificada que vai trabalhar com o que nessa área, gente? Pensa só, Oriente Médio, aí a região da Península Arábica, tá falando o quê? Para trabalhar com petróleo, tá? Então, é uma galera um pouco mais qualificada, principalmente dessa região aí do sul da Índia, com destaque do sul da Ásia, com destaque para a Índia, beleza? E a questão 4 também tem um pouco a ver disso que a gente estava falando, né? Que é a drenagem de cérebros. A gente viu lá na nossa aula teórica o termo de fuga de cérebros. Aqui na questão ele me traz um novo termo, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Ele tá mostrando aqui drenagem de cérebros, tá? É a mesma coisa que o conceito de fuga de cérebros, ou seja, é aquele imigrante altamente qualificado, especializado, que vai sair do seu local de origem e vai buscar uma oportunidade de emprego, uma valorização melhor, enfim, uma remuneração maior em outro lugar, em outro país. Isso acaba sendo ruim e prejudicial para o país que investiu na qualificação, né, desse indivíduo. Então, é exatamente o que a questão 4 está dizendo aí, né? Verdadeiro, beleza? Deixa eu ver se tem aqui comentário. Tem. Vamos lá. A dinâmica recente dos deslocamentos populacionais no mundo, em termos quantitativos, o número de refugiados africanos, asiáticos, latinos em direção a países vizinhos também subdesenvolvidos supera o fluxo em direção aos países desenvolvidos, né? Porque o caso dos refugiados, ele foi uma emergência, né? Um aumento, um fluxo muito grande e algo emergencial. Então, o cara que ele é refugiado, ele não tá planejando sair de um lugar onde ele tá para ir num lugar altamente desenvolvido. Ele tá querendo ir para um lugar que tem um mínimo de segurança, né? Que seja relativamente mais estável, né? Do que o lugar onde ele decidiu sair, né? Decidiu no sentido forçado, né? A gente viu isso lá nas nossas aulas. Então, muito cuidado com esses termos, tá? Migração forçada, enfim, migração voluntária. Vamos ver. E o item 2 está incorreto, uma vez que a maior parte dos imigrantes provenientes dos países subdesenvolvidos e emergentes são dos países asiáticos e africanos, como a gente mencionou, e não dos latinos. Tranquilo? Beleza? Show de bola, vamos para a próxima questão. Vamos lá.